Bom, abram suas Bíblias no Salmo de número 86, nós vamos finalizar a exposição desse salmo aqui. É uma oração penitencial, um lamento, uma oração de lamento de Davi, um lamento individual. Nós já vimos várias vezes aqui a introdução desse salmo. Esse salmo ele é encharcado de súplica ao Senhor, né? É construído aí com muitos imperativos, né? São configurações que atestam profundo desejo do salmista. É como se o salmista fizesse essa oração gritando, né, em alta voz. Então, quando esses imperativos são dirigidos a Deus, ele dá essa impressão, encharcado de volição, então, encharcado de paixão ali, dirigida ao Senhor. Embora nós não saibamos qual é o contexto específico desse salmo, nós sabemos qual é o contexto da sua compilação, né, de quando ele foi organizado num saltério, nos 150 salmos. Ele foi feito justamente depois que o povo de Deus retornava do cativeiro, daquele período de escravidão. E embora o povo desfrutasse ali da libertação, era uma libertação ainda incipiente, porque o povo não tinha mais nada. Não tinha rei, o povo não tinha uma nação, o povo não tinha templo, o povo não tinha cidade, o povo não tinha nada. Então, era como se o povo estivesse em liberdade, mas ao mesmo tempo estivesse em cativeiro, porque ele não tinha nada. Então, Esdras e Neemias conduz o povo para reconstruir tudo aquilo que a geração anterior perdeu por causa da sua infidelidade, por causa da sua obstinação. E nós poderíamos ficar refletindo aqui, toda vez que a gente vai refletir no Salmo, eu fico falando direto de como é configurado o saltério, né, da estrutura pactual dos Salmos, do contexto do que ele foi compilado, que é muito instrutivo para nós mesmos. Nós poderíamos... pastor Marcos Paixão, ele estava começando uma revista teológica e pediu para eu escrever um artigo para publicar lá. O artigo eu escrevi, mas a revista nunca veio a funcionar de fato, né? O pastor Marcos Paixão é aquele cara que tem muitas ideias. E tudo que ele convida a gente está dentro, né? Mas muitas ideias não vão para o ar. Mas ele tem muitas ideias, né? Então eu escrevi um artigo lá falando justamente da estrutura pactual do saltério e de como ele mostra a esperança, não por causa de nós, né? Deus não precisa de nós. Talvez isso nos deixe muito tristes, né? Porque nós gostamos de nos sentir importantes, né? Mas Deus não precisa de nós, né? Mas Deus nos sustenta por causa da fidelidade dele. Nós não nos sustentamos. Nós sequer conseguimos dar de conta do ar que respiramos. É só por causa do amor de Deus, da graça de Deus. Então, falar desse contexto, dessa estrutura do saltério é muito importante, até porque também é muito negligenciada. Poucos consideram essa estrutura e esse contexto quando vão falar dos salmos, né? E aí fazem algumas interpretações muito esdrúxulas mesmo. Mas é importante a gente entender que quando o povo retorna, mesmo libertos, eles estavam em uma espécie de cativeiro, porque eles não tinham nada, nem nação era uma nação vassala, era um povo vassalo, era um povo escravo, morava no cantinho ali do Império Persa, então era um povo que não tinha nada. E aí Esdras e Neemias conduz esse povo, e para fazer isso, eles precisam de algo que lhes dê esperança. Quem assistiu aquele filme Denzel Washington, Eli, o livro de Eli, né? O livro muito requerido ali as Sagradas Escrituras, porque o povo precisava de algo que lhes desse esperança. Então, é justamente isso daqui que o povo precisa. E eles compilam todo o saltério para mostrar todo esse trajeto. Talvez nós não saibamos todas as consequências da nossa rebeldia. Nós achamos que a nossa rebeldia não tem raízes, não tem ramificações, que a nossa rebeldia não é fértil, que vai tocar apenas a nossa vida, as nossas escolhas. As consequências serão apenas para nós, mas aqui as consequências elas tocaram gerações. Então nós não sabemos
Nós não temos controle do efeito colateral da nossa desobediência, da nossa rebeldia, da nossa obstinação, da nossa ingratidão, da nossa infidelidade. Nós não conseguimos conter. O pecado nos faz pensar que nós conseguimos conter, que nós conseguimos administrar, que nós conseguimos gerenciar, mas nós não conseguimos. Então Esdras quer ensinar justamente isso. Está acabando aqui o segundo livro vai... Terceiro livro da composição dos 5 livros do Saltério, começa no 73, vai para o 89. Está acabando já, nós estamos no 86, né? Então, o que Esdras quer mostrar é justamente isso. As consequências não administradas, não gerenciadas, não previstas da nossa rebeldia, da nossa falta de infidelidade. E entenda, quando nós estávamos refletindo no livro de Oséias, poxa, foi sensacional refletir ali, o povo foi para o cativeiro gozando de prazeres, sorrindo, mostrando os dentes, sentindo o absurdo gozo. Eles não foram chorando, se estribuchando, se contorcendo, eles foram sorrindo. Eles estavam completamente insensíveis por causa do seu pecado, da tua falta de infidelidade. Por isso eles tomavam decisões com tamanha convicção, embora fossem decisões contrárias a Deus, que agredia frontalmente as leis de Deus, mas ainda assim eles tomavam essas decisões em profunda convicção mesmo. Foi justamente isso que fez com que eles matassem os profetas do Senhor, por causa dessa convicção. Esse homem não fala da parte de Deus. Esse homem não fala da vontade de Deus. Esse é um tagarela, né? Por causa dessa insensibilidade que dá um tipo de paz infernal, paz demoníaca ao nosso coração, para nós escolhermos para nós mesmos, mas não escolhermos para o Senhor. A juventude é encharcada disso. Provérbios, nós temos refletido em Provérbios justamente isso, né? Apenas uma escolha muda tudo. Provérbio número 8. É justamente isso, sabe? Os jovens são encharcados dessa paixão sem sabedoria, dessa paixão sem conhecimento, dessa paixão sem entendimento. É por isso que a maioria das escolhas imprudentes dos pais tem como consequências não os jovens, as escolhas imprudentes dos jovens têm como consequências não eles mesmos. São os pais dele que criam seus filhos. São os pais dele que sustentam um lar de um casamento impensado. São os pais deles que bancam financeiramente. São os pais deles que pagam as consequências. É ou não é, irmãos? Por quê? Porque os pais, já sábios, já maduros, já experimentados pela vida, sentem o peso das consequências que os filhos não sentem e não querem que os filhos tenham as consequências nessa medida. Então os pais entram em ação. E aí é uma luta de emoções, porque não ajuda em nada. Na maioria das vezes só faz piorar, porque a dor pedagógica é privada do jovem, e essa dor pedagógica deixa marcas, e os pais não querem que os filhos tenham as marcas, e aí pensam que estão amando, quando na verdade estão amando a si mesmo, porque querem ser tidos como bons pais, querem ser aceitos pelos filhos e assim por diante. Mas esse tipo de inconsequência é característico na juventude, por não sentir o peso dessas consequências, né? E é justamente isso que Esdras e Neemias quer mostrar. Essa geração fez isso com vocês. Vocês não podem gozar da libertação, porque vocês não têm para onde ir, porque os seus pais fizeram isso com vocês. Mas vocês podem fazer diferente. Agora, existe um caminho a ser traçado para isso. Eles precisarão lutar, eles precisarão derramar sangue, eles precisarão sofrer, eles precisarão edificar algo que eles mesmos não gozarão, somente a geração posterior gozará. E ainda assim, eles terão um grande período de silêncio de Deus, que foram esses 400 anos antes da primeiro escrito do Novo Testamento. Silêncio de Deus. Consequência, novamente,
da obstinação, da rebeldia, do cativeiro ainda. Então, era um cativeiro diferente, né, irmãos? O silêncio de Deus. O silêncio de Deus é um cativeiro. Você ora e nada. Você chora e nada. Você clama, nada. Você olha para um lado e cadê profeta? Você olha para outro lado e cadê a voz de Deus? Nada. É um cativeiro. Não é um cativeiro? É um cativeiro ainda mais angustiante, porque quando você está sendo chicoteado, quando você está sendo açoitado, quando você está vendo as suas feridas, você pode visualizar isso. Mas e no silêncio? No silêncio. Você se questiona: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? O que eu estou pagando? Fala! Grita! Sabe, parece muito filme assim, né? Quando, eu não sei se acontece com alguns aqui, mas quando a esposa ou o esposo tem o outro que é muito calmo, é muito silencioso, é muito tranquilo. Aí o cônjuge diz assim pro outro: fala alguma coisa! Grita pelo menos! Grita, reclama, fala alguma coisa! Diz algo! Diz que eu estou errado! Fala! Não esboça nada. Imagine esse cativeiro, né? Que foram esses 400 anos aí de silêncio de Deus. Né? Então, Esdras ele quer mostrar essa realidade das consequências da obstinação, da rebeldia, da falta de lealdade, da falta de honrar a Deus. Mas o ponto de Esdras, em meio a esse mar de desesperança, é de que a esperança ainda está ali. Ela só não depende de nós. O tema da nossa reflexão, né, o que nós aprendemos com o Salmo 86, é justamente isso. O justo não é desamparado quando confia em Deus. Talvez quando nós nos consideramos desamparados, talvez nós deveríamos avaliar somente isso. Eu confio em Deus? Ou eu não confio em Deus? Então nós vimos a súplica do justo, versículo 1 a 4. A súplica do justo atesta justamente essa realidade do seu coração. É a certeza daquilo que ele realmente deseja. O versículo 2 e o versículo 4 torna isso ainda mais enfático, quando ele pede para que a alma dele seja preservada, e no versículo 4, quando ele pede para que a alma dele seja animada, para que a alma dele seja alegrada. Nós refletimos de que a súplica não é simplesmente por sua vida, mas é por sua fidelidade, algo muito distante do nosso tempo. As pessoas querem hoje o livramento de uma enfermidade, um livramento de uma dívida, um livramento de morte mesmo, mas eu acho que, eu não sei, eu sou muito cético. Não sou fatalista, mas eu sou pessimista. Dificilmente a gente encontra crente hoje que clama no meio da angústia e sofrimento para que a fidelidade dele seja preservada. Na primeira oportunidade que ele tem para se afastar de Deus, ele corre como se ali fosse alguma coisa enviado pela vontade de Deus. Olha, Deus me deu uma chance. Olha, Deus me fez isso. Mas muito dificilmente nós percebemos hoje crentes de fato que suplicam a Deus não para que uma dificuldade seja retirada dele, mas para que a fidelidade seja preservada acima de tudo. Muito difícil mesmo. Nós não sabemos muito o que é isso, não. Nós queremos a nossa enfermidade curada, sendo removida de nós, as nossas lutas. Mas orarmos assim: Senhor, deixa tudo, só não me tira a fidelidade. É ousadia demais, não é? É uma fé muito grande. E isso está na mais absurda escassez no nosso dia. E essa é a agonia das igrejas atuais. Nós refletimos também sobre a garantia da confiança do justo. A garantia é justamente aquilo que ele conhece de Deus. Nós vimos isso também no último sermão do presbítero George, nos dois últimos, né? O conhecimento que ele tem de Deus atesta a veracidade da sua fé, a convicção da sua fé, a ousadia da sua fé. Então é justamente aquilo que você ouve aqui. Imagine se você fosse ter uma vida condizente de acordo com o acúmulo de conhecimento que você recebe de Deus.
de acordo com cada pregação, cada ensino, cada aconselhamento, cada leitura, cada meditação. Se você pudessem atestar que essas minhas escolhas, elas são condizentes com essa carga de conhecimento que é Deus se revelando a nós. Não são homens que falam, é o próprio Deus que fala, mesmo por meio de lábios imperfeitos, de lábios de pecadores, é Deus que fala. Imagine, nós seríamos grandes naniquinhos, né? Os maiores naniquinhos, por causa dessa contradição. Né? Nós refletimos também sobre a convicção do justo, versículo 8 ao versículo 10, e novamente aqui Davi, como ele faz muitas vezes, aqui de forma ainda mais enfática, e no final do Salmo 86 também ele vai fazer isso, ele prega para ele mesmo, e ele prega para ele mesmo, trazendo à memória quem é Deus, todo o conhecimento que ele recebeu ao longo da sua vida, dos seus pais, conhecimento que ele recebeu do Senhor, e ele traz à mente para que aquilo mostre a convicção da sua fé, da sua fidelidade, em quem ele espera, Nos versículos 11 ao 13, nós refletimos sobre o voto do justo. Então ele clama ao Senhor em todo esse contexto e ele pede algo a Deus. O compromisso dele aqui, o voto dele atesta o compromisso dele, que vai muito além da sua própria vida, vai muito além de... Interessante, né? Porque vai muito além de cuidar da sua família até. Nós temos muita forma de esconder o nosso egoísmo, sabe, irmãos? Nós temos muitas formas de esconder o nosso egoísmo, de esconder o nosso individualismo, o nosso materialismo, o nosso ativismo. Ixi, o ativismo é que nós temos mesmo. O nosso consumismo. Nós temos muitas formas de esconder isso. E nós sabemos que se nós apontarmos para nós mesmos, nós seremos tidos como hipócritas de cara, né? Então nós arranjamos um subterfúgio para isso. Nós fazemos isso por causa da nossa família. São os nossos filhos. É para o meio e na minha esposa. É para o meu lar. E aí nós pegamos algo que deveria ser bom e nós usamos de forma ímpia, né, pecaminosa, mal mesmo. E nós passamos a viver muito além do que nós consideramos, pelo menos em parte o que é hipocrisia, né? Porque nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para a nossa família. Ora, Davi tinha família, né? E que família? Tinha mais de uma mulher. Tinha muitos filhos. Mas é interessante que quando ele se vê afogado, açoitado, ele atesta que o compromisso supremo dele é com o Senhor, é com Deus. Ele sabe que as consequências disso é ter uma família também aos pés de Deus, né? Mas o ponto dele é que é com o Senhor. E o voto dele reafirma justamente isso. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Por quê? Porque imagine, no sofrimento, na agonia, quantos caminhos aparecem diante de nós? Você com dificuldades financeiras, com dificuldades na família, com dificuldade no casamento, quantos caminhos aparecem para você? Muitos caminhos aparecem para você. Imagine ele clamando justamente para isso, para que o Senhor revele a ele o teu caminho. Não quer dizer que nós não fazemos votos, nós fazemos votos, mas os nossos votos podem ser um tipo de mecanismo de negociata, né? Negociando com Deus, ó Senhor, me dá isso, eu te dou aquilo, né? E as igrejas neopentecostais estão encharcadas de pessoas assim, pessoas que não querem Deus, que é o ouro de Deus, que é a prosperidade de Deus, que é a cura de Deus, que é as bênçãos de Deus, porque são pessoas que amam esse mundo de fato. Essas pessoas não amam a Deus. Eles amam a criação. Eles amam aquilo que é produto de Deus, que Deus produz. Coisas, verdade, aquela verdade que atestam a bênção de Deus, o cuidado de Deus, mas não é Deus. E essas pessoas fazem disso os seus próprios deuses. E elas não amam a Deus. Só que tem toda uma roupagem de mentiras com as quais elas podem se proteger para dizer que são devotas a Deus, para dizer que amam a Deus. Por exemplo,
Como é que você ora por a sua enfermidade? Como é que você ora por sua enfermidade? Como é que você ora pelo seu trabalho? Como é que você ora pelos seus estudos? Como é que você ora pela sua felicidade? Você pode fazer disso orações piedosas, mas na verdade você está sendo egoísta. Você pode mostrar o quanto você é o seu próprio ídolo, quando você idolatra o seu coração. E você pode usar muitos, e eu poderia dizer para vocês vários, porque nessa pequena jornada do Ministério Pastoral eu já ouvi muitos. Desculpas que saem da boca de pessoas que nos acham otários, tolos, estúpidos, de não perceber de onde vêm essas reflexões e que isso só esconde um coração egoísta, um coração que não ama a Deus. Então nós podemos sim fazer votos que tragam paz de consciência para nós, mas que não nos aproximam de Deus. Não nos aproximam. E nós ficaremos bem com isso. Nós ficaremos tranquilos sem isso. Porque no final das contas, não é Deus que nós queremos. Nós queremos os produtos das mãos de Deus, porque Ele é dono da prata e do ouro. É Ele que tece felicidade no nosso coração. É Ele que tece propósito. Nós somos a massa das suas mãos. Então, na conferência Fiel de 2023, primeira conferência que eu participei, veio um pregador chamado D.A. Carson. Bom, já conhece, né? Ele escreveu um livro maravilhoso. E ele falou sobre o Deus presente. E ele disse o seguinte, ó, não se barganha com um Deus que não precisa de você. Ninguém barganha com Deus que não precisa de nada. Deus não precisa de nós. Ele simplesmente não precisa de nós. Nós não barganhamos com Deus que não precisa de nós. E então nós refletiremos hoje sobre a agonia do justo, versículo 14, e até os últimos versículos. Segundo ponto, bem mais breve, sobre a esperança do justo. Então, observa aí o versículo 14. A agonia do justo. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Irmãos, embora o que é descrito aqui seja um contexto muito particular, né? Mas aquilo que ele escreve, a forma como ele coloca, ele pode ser aplicado a todas as situações adversas da nossa vida. O fato é que justos também sofrem. Justo aqui não é uma pessoa que tem a justiça em nada nele mesmo, é alguém fiel ao Senhor. É aquele do Salmo 1. É aquele que ama a lei de Deus, medita na lei de Deus dia e noite, é aquele que espera no Senhor, é aquele que o Senhor fará prosperar. Só que, daquele ponto até a prosperidade de Deus, existe um caminho que é conhecido pelo Salmo 23 como o Vale da Sombra da Morte, e o justo também passa por ele. Não passa sozinho, por isso que ele não é desamparado. Ele passa com o seu pastor, que o protege como parte do seu rebanho. Mas o fato é que justos também sofrem. Justos também agonizam. Agora é fato. Vendo um justo sofrer, vendo um justo agonizando, ou vendo alguém sofrer, ou vendo alguém agonizando, nós deveríamos refletir ou perceber a diferença de que ali é um justo agonizando, um crente sofrendo, e ali é um ímpio sofrendo. É alguém com esperança sofrendo e alguém sem esperança sofrendo. Agonia, irmãos, parece apontar, eu escolhi esse termo por causa disso, agonia parece apontar um nível mais intenso de dor. Parece apontar um local mais escuro, mais solitário do sofrimento. Parece descrever um maior desamparo. Parece descrever uma sensação maior de perdição, de esquecimento, perdição de Deus e esquecimento de Deus. Deus nos perdeu de vista, Deus se esqueceu de nós. Parece apontar de abandono, de fato. Mas apenas parece, irmãos. Só parece. Agora entenda, quando as pessoas buscam a presença de Deus, né?
buscam sentir o toque de Deus, buscam sentir o amor de Deus, buscam sentir o cuidado de Deus. Não sentir, irmãos, não equivale a não existência. Não sentir não quer dizer que não existe. Não perceber ou não sentir a proteção de Deus, a mão de Deus, não significa que Ele nos desamparou, que ela não esteja ali. Esse mesmo salmista, abra o Salmo 37. Salmo 37. Esse mesmo salmista, ele escreveu o Salmo 37, que é um salmo pedagógico, é um salmo de sabedoria, que atesta justamente isso. Agora parece que ele escreveu esse salmo já nos últimos dias de vida, em sua velhice aí, e aqui nós podemos atestar que nós podemos ter muitas experiências, nós podemos estar envolvidos por diversos sentimentos, mas existe uma certeza plena nisso tudo, que é como ele constrói aqui. Salmo 37, 25. Primeira vez que esse salmo aqui ressoou aos meus ouvidos foi quando eu estava ouvindo uma música do Lázaro, aquele cantor Lázaro. Lembra do Lázaro? Fui moço e já agora sou velho. Mas o que é que ele atesta? Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Agora, existe algo que as experiências fazem, irmãos. As experiências, elas nos testam, elas nos provam. Mas a experiência, a provação das experiências é um tipo de provação muito perigoso, porque envolve muita emoção. É diferente de alguém tentar você a corrupção, tentar você ao adultério, tentar você a mentira. As experiências, elas nos colocam no lugar perigoso de provação. Porque as experiências, elas são movidas por profundas e intensas paixões, intensos sentimentos, intensas emoções. Por isso, muitas igrejas usam as experiências para atrair. São grupos de teatro e mais teatro. É um louvorzão oferecido à igreja. São luzes. São configuradas para dar uma sensação diferente. Um espetáculo é oferecido para a multidão. Encenações são oferecidas como mecanismo para ativar as emoções. Por isso, muitos atestam as suas próprias verdades e as suas próprias convicções apenas pelas experiências vividas. Olha, eu tenho plena certeza disso, porque o Senhor me fez ver isso. O Senhor me fez enxergar isso. Deus falou isso comigo. Eu tenho plena convicção que Deus falou isso comigo e eu não posso ser infiel ao Senhor. E por causa dessas experiências, muitos conduzem as suas próprias interpretações das Sagradas Escrituras e formam as suas próprias verdades e atestam como selo bíblico. E quando nós contrastamos essa realidade, nós temos muito a aprender. Porque o problema não é a agonia, o problema não é o sofrimento, o problema não é a dor. O grande problema são as expectativas incorretas sobre a vida cristã. Eu sei que hoje é algo muito difícil, mas a grande verdade é que muitos cristãos não sabem, não conhecem sequer a estrada na qual eles foram colocados. Não entendem a estrada na qual foram colocados. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Esse contraste de experiência e realidade na vida cristã. As experiências nos colocam no local perigoso, mas a realidade revelada nas Sagradas Escrituras é outra.
Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Bom, primeiro nós precisamos ver que tesouro é esse e depois quem é o barro, né? O vaso de barro somos nós. Nós somos o vaso de barro. Sem valor, desprovido de valor. O tesouro é a beleza do que o Evangelho de Cristo Jesus trouxe para nós. A contemplação da glória de Deus em sua face. Ele acabou de escrever no versículo 6. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Observa, quando nós enxergamos a nossa pequenez, o quanto nós somos inferiores, o quanto nós somos finitos, o quanto nós somos fracos. E entenda, Paulo está falando especificamente aqui dos obreiros da fé, dos obreiros do Evangelho. O ponto dele aqui é de que ele tem plena convicção, por isso que ele pode ser tripudiado, ridicularizado, por isso que ele pode ser difamado, até um ponto em que a sua mensagem não é diminuída. Por isso que ele pode ser, porque deve ficar bem claro de que ele é um vaso de barro, mas ele carrega um tesouro inestimável, para que fique bem claro de que é Deus, em sua grandeza, que faz a obra, e não ele. Mas essa é uma realidade que se estende a todos nós cristãos. É o Senhor que nos conduz, mesmo na nossa fraqueza. É o Senhor que guarda a nossa fidelidade, mesmo na nossa insignificância, na nossa volatilidade. É o Senhor que nos preserva, mesmo em nossa inconstância. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nós somos nada. A realidade atesta desespero. Mas a certeza da palavra de Deus atesta a esperança. É isso que ele diz, ó, é isso que ele vai fazer agora. Ó. Quando ele diz assim, ó, existe um limite no qual o Senhor não nos permite ultrapassar. É isso que ele vai fazer, esse contraste aqui. Existe um limite. Nós pensamos que chegamos naquele limite, nós não chegamos. Deus não permite que nós ultrapassemos esse limite. É quando as experiências elas podem atestar algo, mas são apenas aparências, porque a realidade é outra coisa. Quando ele diz assim, ó, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Observe a realidade e a experiência. A experiência é justamente isso. E Paulo estava descrevendo aquilo que eles estavam experimentando como obreiros do Senhor, que era a realidade de todo cristão naquela época. Algo muito distante da nossa realidade hoje. As pessoas hoje buscam as igrejas da mesma forma que as multidões perseguiam Jesus. Elas querem pão, peixe, milagre. Pão, peixe, milagre. Pão, peixe, milagre. Então Paulo destaca qual é o nosso ministério como cristão. Entenda, ele fala especificamente de obreiros, mas alguma medida isso aqui se aplica a todo cristão. Versículo 10, ó. Observe se isso está acontecendo com você. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. Agora, aqui suscita uma pergunta. O que Cristo viu em sua morte? O que Cristo viu em suas dores? O que Cristo viu em sua agonia? O que Paulo viu? Ele viu a glória e a vida do Pai. Ele viu a glória e a vida de Deus. É o que ele atesta depois do versículo 16. Ele diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e é tudo isso que eu acabei de escrever, contudo o nosso homem interior é aquilo que nós fomos feitos ao nascer de novo, se renova em cada dia, se renova de dia em dia, porque a nossa leve, nós achamos que é demais, né? E entenda, irmãos, eu não estou sendo super crente aqui,
minorando aí os sofrimentos, as lutas. Sem sombra de dúvidas, hoje eu estou pregando mais para mim mesmo do que para vocês. Mas o ponto aqui é esse contraste. Como que as Sagradas Escrituras atestam, não em comparação ao que o Senhor Jesus Cristo desfrutou, mas aquilo que vai ser a eternidade para a gente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. É quando nós atestamos quem somos. É quando nós provamos quem somos. E nós provamos quando nós chegamos lá perto, irmãos. Lá perto do limite. Perto do limite lá. Acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem. Emoções, sensações, sentimentos, aparência. Mas nas que se não veem. O que é fé? Diz o autor aos Hebreus. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então Paulo vai ainda mais além e ele não somente destaca os propósitos verticais, que aqui está destacando os propósitos verticais do sofrimento, da agonia dessa relação, são os propósitos verticais, mas Paulo também ele aponta os propósitos horizontais. O propósito de sofrimento da gente vai muito além, ou vai além dessa relação com Deus. Porque nós sabemos que é para a glória de Deus. Nós sabemos que é para o testemunho de Cristo, para a exaltação de Deus. Mas vai mais além. E a primeira vez que esse versículo saltou aos meus olhos e fez o meu coração latejar foi quando eu trabalhava com dependentes químicos e os seus familiares. E esse versículo, volta um pouquinho, capítulo 1, 2 Coríntios, e esse versículo, ele fazia parte das referências bíblicas dos 12 passos. E esse versículo ele ficou latejando na minha mente sempre, sempre, sempre. Segundo aos Coríntios 1:4 diz assim, ó, é Ele, o Senhor, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos, olha o propósito horizontal, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que recebemos do Senhor, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Tem uma versão que é quase uma paráfrase da Bíblia, chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Ela coloca de uma forma muito mais aplicativa aqui. Eu vou ler para vocês. Diz assim, ó, Ele, o Senhor, nos auxilia em todas as nossas aflições, em todos os nossos sofrimentos, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós passamos. Observa como isso é real. Já deve ter acontecido com você. Quando você passa por situações assim tão pungentes, tão dolorosas, tão angustiantes, e o Senhor lhe preserva em fé ali. E de repente Deus conduz pessoas até você que estão passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos sofrimentos. E você sabe o que isso significa. Você sabe como é aquilo. É diferente de você se aconselhar com alguém que leu livros, que medita nas Sagradas Escrituras, que faz as suas aplicações sem a emoção envolvida, sem o sentimento envolvido, e eles vão aplicar ali categoricamente aquilo, cirurgicamente aquilo, e vão dizer, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas quando você passa por aquilo, você vai dizer assim, eu sei. E não vai ser fácil, que eu vou te dizer, não. Você vai fazer isso chorando. Você vai fazer gemendo. Vai parecer que você está sozinho. Não adianta conversar com outras pessoas. Ninguém vai te entender. Eu sei. Ninguém vai te entender. Eles não vão te compreender. Eles vão achar isso futilidade, besteira, insignificância, frescura. Se for homem, então, frescura. Mas eu sei o que isso significa. Eu sei mesmo. Então preste atenção. Como é que o Senhor vai fazer contigo também? É diferente. É muito diferente. Porque a gente tem as cicatrizes de passar por essa guerra. Nós temos as cicatrizes, nós temos as marcas. Nós sabemos o custo de manter a fidelidade até aquela ferida se tornar uma cicatriz. Nós sabemos.
para que nós possamos auxiliar outros nas mesmas aflições. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. No entanto, irmãos, à luz do que nós temos estudado no Salmo 86, pode voltar para lá. Embora o justo agonize, ele nunca é desamparado quando confia em Deus. E nessa construção de Davi, em seu sofrimento, em seu lamento, o que mais chama a atenção é justamente o final do salmista aqui nesse versículo 14. Porque, entenda, o raciocínio do ímpio é tipo uma reversão da vontade de Deus. Eles consideram o mal, da perspectiva da lei de Deus, né, o que a lei de Deus atesta o que é mal, eles consideram o mal como se fosse algo bom. Por isso, o fato deles festejarem o mal atesta de fato que eles não consideram a Deus, que eles não amam a Deus. E nós não podemos fazer isso. Olha o versículo 14. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim. Então, nitidamente aqui, eles estão fazendo isso, contrariando as leis de Deus. E por isso Davi os apresenta como soberbos, ou seja, aqueles arrogantes, aqueles que se consideram altivos. E existe uma verdade aqui que é muito mal utilizada, né? Muito mal utilizada por igrejas neopentecostais, por falsos líderes, né? Que levantam, logo estão sendo atacados, levantam logo a voz e dizem, olha, não toques no ungido do Senhor. Mas essa é a verdade que Davi mostra aqui. Deveria haver temor ao mexer com o povo de Deus. Deveria haver temor quando levantamos a voz ou as mãos para mexer com o homem de Deus, com a mulher de Deus. É por isso que nós enxergamos tantas reticências nas Sagradas Escrituras para não levarmos o nosso irmão a litígio, a tribunal. É por isso que nós chegamos tanta reticência nas Sagradas Escrituras para nós não julgarmos indevidamente o nosso irmão. Deveria haver temor, e é justamente isso que Davi faz aqui. Eles estão levantando a mão contra um justo, Senhor. Lembra quando Paulo está prestes ali a receber a pena de morte, e aí ele diz assim, eu sou um cidadão romano. E aí ele atestou a cidadania romana, por quê? Porque ele tem direitos, ele não pode ser julgado como alguém que não é romano. Ele tem todo um trâmite, ele precisa ser julgado como um cidadão de Roma, como alguém que é guardado por Roma. Se isso se aplica a Roma, imagine para um cidadão dos céus, irmãos. Reticência. Isso nós vamos refletir também sobre no 6º mandamento, né? De não matar a integridade do outro, né? Não matar a reputação do outro. Ó Deus, soberbo se tem levantado contra mim, um bando de violentos atenta contra a minha vida, eles não te consideram. A implicação de Davi aqui é de que considerar o Senhor significa considerar aqueles que fazem parte do povo de Deus, o justo de Deus. Ser leal a Deus equivale a ser leal ao povo de Deus. E então, o último e breve ponto aqui, a esperança do justo, versículo 15 a 17. E novamente Davi aqui nessa porção, ele prega para si mesmo. Ele está reafirmando, ele está assentando no seu coração, ele está açoitando a sua consciência que quer correr da fidelidade do Senhor, né? Ele está fazendo a mente dele latejar com aquilo que ele conhece de Deus. E somente por isso ele pode suplicar a Deus e reafirmar a sua esperança quando diz, mas tu, Senhor, tu és compassivo e cheio de graça, e é disso que eu preciso. Tu és compassivo e cheio de graça. Tu és paciente e grande em misericórdia. Mais uma vez, ele já fez uso dela, mas mais uma vez ele vai mostrar que a misericórdia de Deus não depende dele. É a misericórdia da aliança. É o amor do pacto. É o amor que depende não da fidelidade dele. Sabe, fazer essas orações é tão maravilhoso, né? Senhor, eu sou uma porcaria. Eu sou uma porcaria. Eu sou um verme. Eu não aguento meu coração. Eu não me suporto, Deus. Mas não depende de mim. Não depende de mim. Essa é a súplica pela misericórdia pactual de Deus. Versículo 16, ele continua e diz, volta-te. Aí começa a súplica, né, que realça essa esperança.
Volta-te para mim, compadece-te de mim, concede, mais uma vez, suplicando a Deus por ânimo e por fidelidade. Aqui a força não é para que ele vença os seus inimigos na porrada. A força aqui é a força de fé, irmãos. É vigor, é ânimo, é de fidelidade. Não é simplesmente preservação da vida. Concede-me a força, concede força ao teu servo e salva a filha da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam. Como é que iam ver a Deus, irmãos? Pela fidelidade, integridade de fé de Davi em meio ao sofrimento. Para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consola. Irmãos, para a gente concluir, a base de tudo isso que o salmista Davi falou aqui é justamente a fidelidade pactual de Deus. E essa foi a intenção de Esdras, sabe? Quando colocou o Salmo 1 e o Salmo 2 para abrir o saltério. Essa fidelidade que é descrita nesses dois salmos. Quando ele diz, ele, o bem-aventurado, ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Parece que está murchando, mas a folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. E essa é a firme compreensão de Davi. É o que atesta a sua convicção inúmeras vezes espalhadas por todo o saltério, que ecoa e ecoa e ecoa aquilo que ele diz no Salmo 37. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e a sua descendência a mendigar o pão. Que o Senhor nos abençoe e nos faça lembrar dessa verdade. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, nós somos muito velozes em nos esquecer dessa verdade. Nós não a contrariamos quando a lemos, quando somos ensinados sobre ela, mas nós somos muito rápidos para nos esquecermos dela. Ajuda-nos, ó Deus, fixa ela, nossa mente, nosso coração. Fixa os nossos passos sobre essa verdade. Aqueles que confiam no Senhor, Deus, jamais são desamparados. É o que rogamos a Ti essa noite. Em nome de Jesus. Amém.